que o BTS é o grupo de ídolos mais famoso, não apenas na Coreia, mas também em todo mundo, ninguém duvida. No entanto, há um ditado que diz: a única desvantagem do BTS é a nacionalidade coreana. Basta observar as tremendas dificuldades que os membros do grupo experimentam em seu próprio país. Entre essas dificuldades, o BTS foi particularmente incomodado pelos membros da Assembleia Nacional. Enquanto os membros do grupo diziam há muito tempo que se alistariam no exército, os membros da Assembleia Nacional causavam alvoroço dizendo: vamos decidir sobre o alistamento militar do BTS através de uma votação nacional. E a mídia produzia artigos como: privilégio de isenção militar dado apenas ao BTS, privando os outros jovens. Eventualmente, o BTS recebeu críticas nacionais sem terem qualquer culpa, devido aos políticos que tentaram usá-los para seus propósitos e a mídia, para produzir histórias sensacionalistas. Enquanto isso, o BTS foi nomeado embaixador da candidatura da Expo 2030, em Busan. E naquela época, a atitude de alguns membros da Assembleia Nacional durante esse processo foi bem controversa. BTS와 함께 부산 세계박람회가 세계인을 위한 축제의장으로 불타오르게 만들어 봅시다. 다이너마이트와 같은 활동을 부탁드립니다. No evento que contou com a presença do primeiro-ministro, do prefeito de Busan e de vários membros da Assembleia Nacional, eles premiaram os membros do BTS com placas de nomeação e tiraram fotos comemorativas. E o incidente começou durante a sessão de fotos. Enquanto muitos membros da Assembleia Nacional apertavam as mãos dos meninos do BTS, o primeiro-ministro levantou repentinamente a mão, cobrindo os rostos deles. R.E.M. naturalmente projetou o rosto para o lado para a foto comemorativa. Porém, o verdadeiro problema ocorreu após toda a sessão de fotos. No final do evento, alguém tirou a máscara e foi para o fundo. Era o planejador de coordenação de políticas do gabinete presidencial. Ele agarrou a mão do Vi e levantou o braço. Ao contrário de Vi, que parecia envergonhado e sem jeito, ele sorria abertamente, pousando por um tempo para mais fotos. Antes de tirar uma foto, é senso comum pedirmos permissão, e muitos internautas coreanos mostraram reações como: isso é muito embaraçoso e irritante, sobre o comportamento absurdo desse político. E se fosse o Suga em vez do Vi? É realmente deselegante agir assim. Enquanto isso, após tal acontecimento, o BTS, juntamente com Busan City, preparou um show de cerca de 2 horas para a próxima licitação da Expo 2030. Isso foi depois que o BTS anunciou um hiato temporário em suas atividades. Mas eles decidiram se apresentar como um grupo completo, especialmente para o evento nacional, como embaixadores da exposição. Além disso, os membros do BTS há muito queriam realizar um show gratuito para os fãs, e decidiram fazer o show, que foi realizado para cerca de 50 mil pessoas em Busan. Contudo, um problema ocorreu antes do evento acontecer. Pelo menos 7 milhões de dólares foram investidos apenas na preparação do show, e os custos deveriam ter sido arcados inteiramente pela agência do BTS, não pela cidade de Busan ou pelo governo coreano. De acordo com dados de pesquisa do Instituto de Cultura e Turismo da Coreia, o efeito econômico da realização de um show do BTS no país pode chegar a 0,76 bilhões. Precisamente, com base num local com 65 mil lugares e 50% de espectadores estrangeiros, o efeito econômico de um único concerto foi de 1 bilhão de dólares. E apesar do potencial para colher esse benefício econômico, nem o governo, nem a cidade de Busan pagaram os custos da apresentação. Também era incompreensível que a HYBE e a Big Hit, sendo as organizadoras do concerto, arcassem com os custos, enquanto a cidade de Busan e o governo, como organizações patrocinadoras, não suportavam as despesas. Para referência, o orçamento relacionado à Busan Expo foi de 441 milhões de dólares. Mas eles também acabaram pagando o próprio show, gastando do seu próprio dinheiro o valor de 7 milhões de dólares. Enquanto isso, após tais controvérsias, a agência HYBE do BTS divulgou esta declaração. O BTS participou com vontade de contribuir com o país e a sociedade, não priorizando questões financeiras. Vamos nos concentrar em resultados valiosos e não em custos. HYBE e BTS têm orgulho de contribuir com o país. Posteriormente, a HYBE afirmou que cobriria os custos com patrocínios corporativos e anúncios de streaming online, e o restante seria arcado pela empresa. Só que o problema não termina aí. Descobriu-se que o Comitê de Candidatura à Exposição do governo enviou e-mails a empresas nacionais,
pedindo-lhes que patrocinassem os custos do concerto. Isso levou a críticas de que o governo, responsável por lidar com as tarefas nacionais, transferiu o esforço e o custo para as empresas coreanas e para o BTS. E depois que o show do BTS em Busan terminou, outro problema aconteceu. Na época, a cidade de Busan distribuiu convites VIP às embaixadas de cada país para a promoção do evento. BTS 같은 경우 각 나라의 최고 실력자들 가족들이 굉장히 좋아하거든요. 영향력이 있는 사람들이나 그 가족들 오려고 하면 저희가 초청을 하겠다. Porém, após o término de todos os eventos, foi revelado que a cidade de Busan nem sequer tinha uma lista de membros VIP dos países que participaram. Na verdade, Busan gastou cerca de $7.400 apenas no aluguel de veículos VIP, alugando cerca de 20 carros de luxo, incluindo Mercedes, Tesla, entre outros. Mas quando um meio de comunicação coreano pediu à cidade de Busan para verificar a lista VIP, eles não conseguiram nem confirmar de quantos países os VIPs vieram, ou o número de passageiros, muito menos o registro de operação dos veículos. 사춘기 있다가 명단에서는 외교적인 부분 다 외교 관련 진사거든요. 차량을 운행하기 위해서 이제 작성한 서류 때문에 막 기술이 있다거나 그런 것도 아니거든요. No final das contas, a cidade de Busan, que recebeu 29 votos dos 182 que precisava para ser anfitriã da exposição, não conseguiu vencer a licitação. E nem sequer conseguiu verificar se as atividades promocionais foram conduzidas adequadamente. E com o passar do tempo, os membros do BTS, começando por Jin, começaram a se alistar no exército. Contudo, os delitos dos políticos que tentaram usar o BTS não cessaram. O incidente do World School Jamboree em 2023 fez com que os sul-coreanos se sentissem envergonhados em todo o mundo. Muitos ficaram extremamente envergonhados porque o governo coreano não se preparou adequadamente para esse enorme festival, com a presença de 36 mil membros escoteiros de mais de 150 países. A falta de instalações para escapar do calor escaldante, com temperaturas diurnas chegando a 35 graus. Banheiros e chuveiros sujos e refeições ruins estavam entre os intermináveis problemas. E numa altura em que a atenção global estava focada na Coreia, o governo decidiu preparar o K-Concert, que foi originalmente planejado como forma de desviar a atenção. E em meio à preparação apressada do último show, um dos políticos teve uma ideia nada brilhante: colocar os membros do BTS que estavam no exército no palco do Jamboree. Esse mesmo político pediu ao Ministério da Defesa Nacional que apoiasse a atuação do BTS no Jamboree Mundial e deixou uma mensagem no Facebook: o Ministério da Defesa Nacional deve apoiar o BTS para elevar a nossa dignidade nacional, apresentando-se no Jamboree Mundial. Precisamos preencher a preparação insuficiente em Semancon com o poder da cultura coreana para esses preciosos hóspedes. Ele estava tentando explorar os membros do BTS, que haviam se alistado recentemente, e pediu que eles participassem de uma apresentação que seria em alguns dias, apesar do fato de que a preparação para um palco perfeito pode levar vários meses. Todas essas declarações foram irresponsáveis, nem mesmo considerando o bem-estar dos membros do BTS, ou se eles seriam capazes ou estariam dispostos a contribuir. Irritados com isso, os ARMYs coreanos emitiram uma declaração coletiva, dizendo: é um abuso de poder do governo. A participação do BTS no show de K-pop de forma coercitiva é uma regressão da democracia. No final, o incidente do Jamboree ocorreu porque o governo não se preparou adequadamente. Mas por que o BTS deveria limpar a bagunça? Essa foi uma das questões levantadas, causando revolta generalizada no público, levando a comentários como: o BTS é um bem nacional? Claro que a Big Hit anunciou que o BTS não participaria do show do Jamboree, evitando que os militares fossem arrastados para o palco. Nem todos os políticos apresentam um comportamento tão absurdo, mas o fato de ninguém tentar impedir tal comportamento e de problemas semelhantes continuarem a acontecer, apesar dos precedentes, sugere que o nível de percepção de outros políticos em relação aos artistas é quase semelhante. Esperamos que políticos, que são bem educados e desfrutam dos maiores benefícios do país, se comportem com bom senso e que trabalhem em favor do cidadão comum, com clareza e honestidade. E com isso, eu fico por aqui. Até breve. 이어서 슈가님.
위촉패 방탄소년단 민윤기 내용 같습니다. 고맙습니다. 네, 따뜻하게 함께하겠습니다. 네, 따뜻하게 함께하겠습니다.